Doutora Letícia, boa tarde, Olá. tudo bem? Dá licença. Seja muito bem-vinda, pode Obrigada. sentar, por favor. Ai, doutora, hoje nós vamos bater um papo muito bacana e interessante quando você fala de obesidade e depressão. Quando você fala de obesidade, aí eu te pergunto, quem quer engordar? Mas no meio dessa pandemia, ninguém, né? No meio dessa pandemia que nós tivemos aí nesses últimos 3 anos, desde 2020 para cá, não teve uma pessoa que ficou naquela crise, naquele auge da ansiedade, naquele auge do desespero por estar, né, preso, enclausulado dentro de uma casa e não viesse a comer compulsivamente. Então nós já queremos já abrir essa pauta falando um pouquinho sobre a obesidade e a depressão. Doutora Letícia. Vou falar um pouco sobre obesidade e depressão, né? A obesidade, pela OMS, é caracterizada com o índice de massa corporal, IMC, igual ou acima de 30. E esse acúmulo de gordura corporal, ele acaba trazendo prejuízos para a nossa saúde. Como você mesmo está falando, né? Na época do Covid, aumentou muito os casos de obesidade. O pessoal ficava dentro de casa, né? Acabou comendo muito, se alimentando muito. Academia, né? O pessoal não conseguia ir para academia, até parque mesmo, então não conseguia se exercitar. Com medo, porque foi tão forte, as pessoas ficavam com medo de poder pegar o vírus. Exatamente. E a obesidade traz muito prejuízo para a nossa saúde. E, doutora Letícia, podemos caracterizar que a obesidade é uma doença? Sim, a obesidade é caracterizada como uma doença pela OMS. A obesidade é uma doença crônica e multifatorial. Crônica por quê? Porque é uma doença que você precisa de tratamento, de tratar o resto da vida. Então, alguns casos com medicamento, outros casos a gente vai, né, todos os casos a gente vai inserir mudanças de hábito de vida, como alimentação adequada, atividade física, gerenciar o sono, o estresse. E como que a gente consegue identificar a obesidade, se ela é genética, se ela possa vir a ser hormonal ou até mesmo por indução de alimentos? A gente tem a obesidade por esses 3 motivos. A genética, no caso, a pessoa ela vai ter os genes que vão predispor ela a ter maior risco de ter obesidade, né? Hormonal, então vai ter essas alterações hormonais que vão acarretar isso, mas o principal é o estilo de vida. Então, mesmo se a pessoa tiver aquele gene que predispõe ela a ter a obesidade, se ela se alimenta corretamente, se ela faz atividade física, ela não quer dizer que ela vai ser uma pessoa obesa. Então, o estilo de vida ele é mandatório nesse caso, muito mais do que a própria alteração hormonal e até mesmo que a genética. Entendi. Nós falamos agora sobre hormonal, falamos sobre a genética e também por indução de alimentos, mas como identificar se ela é também por problemas psicológicos? Então, a questão de ansiedade... Que é o mais grave, né, doutora? Realmente. E foi isso também no Covid, acabou afetando. Questão de ansiedade, depressão, acaba acarretando também questão de compulsão alimentar, então a pessoa acaba ingerindo muito mais alimento que o necessário. E isso pode, né, acarretar o sobrepeso, a obesidade. Então, em muitos casos, quando a gente vai tratar a obesidade, a gente precisa olhar para esse fator psicológico, comportamental. Então, em muitos casos, a gente precisa tratar isso. Entendi. Tem uns casos também, doutora, uma pergunta que eu quero fazer para você aqui agora. Tem muitos casos de pessoas que tentam emagrecer, mas ela não consegue por nada, já tomou chá, já tomou o isotônico tal, já fez caminhada, uns até mesmo não conseguem fazer atividade física porque não querem ficar naquela responsabilidade, pegar peso, aquela coisa toda. Mas elas não conseguem por nada, já reduziram determinado tipo de alimento. Como fazer, você como nutróloga, como fazer para poder a gente passar, eu queria que você passasse essa dica para essa pessoa que já tomou chá, já tomou o produto tal e não consegue por nada emagrecer? Primeira coisa, chá não resolve, gente. Não resolve? Chá, o pessoal às vezes vai atrás de chá milagroso, coisas milagrosas. Isso não é eficaz para o emagrecimento, pensando a longo prazo, o emagrecimento saudável. A primeira coisa é a mudança do estilo de vida. Então a pessoa, eu não gosto de fazer atividade física. Tem que fazer atividade física, tem que fazer. Tem que ajustar também a parte alimentar, isso é muito importante.
Então, hoje você tem que ingerir menos do que você gasta, né? E assim, não existe milagre. Até dietas muito restritivas, eu sou contra, porque a pessoa ela pode chegar a perder peso, perde um peso rápido, mas não é sustentável a longo prazo. Rapidamente ela vai chutar o balde, vai voltar a ingerir uma quantidade até maior, né, de alimentos e vai ganhar todo esse peso. Quando você fala da pessoa não fazer determinado tipo de dieta, você fala que a pessoa, um exemplo, tem pessoas que fazem aquele jejum intermitente. Eu vou fazer o jejum intermitente, vou ficar sem comer. Vamos botar aqui, vou chutar aqui, de meia-noite até as 4 horas da tarde, né? E faz mesmo, é induzida a fazer esse jejum, mas só que o tipo de jejum, o tipo de alimento que ela está ingerindo não tem proteína. É mais ou menos isso que você falou, que lá na frente a pessoa vai querer chutar o balde e vai comer esse O jejum intermitente, ele tem muitos benefícios. Sim. A questão, falando do jejum intermitente, é a janela. O que é a janela? Né? Depois, quando a pessoa ela vai voltar a se alimentar, o que ela vai acabar ingerindo? Então tá, eu faço um jejum intermitente, mas a hora que eu vou me alimentar, eu como um monte de coisa. Então, assim, o jejum intermitente ele vai acabar não sendo eficaz nesse caso, para o emagrecimento. Então, depende muito do que você ingere também, né, nesse período que você termina o jejum. Então, uma alimentação adequada, né, com quantidade correta de macro e micronutrientes, quantidade correta de proteína, tudo isso que você falou. Então, dietas muito restritivas, a dieta da sopa, dieta, né, tem Não rola, esse negócio de sopa, não é saudável, não é saudável. A longo prazo isso não funciona. Quando você fala que não é saudável, é porque dentro... Restritivo, muito restritivo. Restritivo e também não tem as proteínas suficiente para sustentar o organismo? É mais ou menos isso? Exatamente. Porque eu ouço demais as pessoas falando assim, eu vou tomar o chá verde. É um tal das pessoas falar que vai tomar chá verde. Eu vou tomar uma sopa de manhã, posso até tomar aquele cafezinho, um café preto com pão, um pão integral, uma torradinha, né, e uma manteiga, vamos botar assim, um requeijão light. Aí à tarde faz aquele almoço, mas de noite eu vou tomar uma sopa. É um tanto de mulheres, doutora, que eu ouço falando a respeito de sopa, tirando a janta e substituindo por sopa. Então quer dizer que isso não rola. Até uma substituição não muda muito. O problema é quando a pessoa ela faz aquela dieta mesmo totalmente Todos restritiva. Os dias? Totalmente restritiva. Uma refeição eu vou mudar para sopa. Só isso assim não, mas alterando totalmente a dieta sim. Então por isso que é bom todos os pacientes, no caso para você que está nos assistindo, você, meu amigo, minha amiga, é bom procurar um nutrólogo, porque o nutrólogo já vai mais profundo, desencadeando todas essas circunstâncias que todos nós precisamos concernente à área da saúde, à área da alimentação. Uma pergunta, doutora, a obesidade ela pode desencadear mesmo uma depressão, não sendo tratada? Sim, o que acontece da obesidade? Tem uma teoria, né, que fala da obesidade, que ela é uma questão inflamatória e essa questão inflamatória ela pode levar a causar depressão e o outro fator é pela questão mesmo da moda, né, da nossa sociedade hoje, que impõe mulheres muito magras. Então, a pessoa vendo isso, ela vai ficar, pode gerar uma baixa autoestima. Então, assim, tem vários fatores, né, que podem desencadear isso dentro da obesidade. A questão inflamatória e essa questão também de autoestima, né, a pressão que a sociedade exerce nas pessoas. Entendi. Os homens, eles se questionam. Ontem nós recebemos aqui um especialista que ele veio falar um pouco sobre farinha branca, né? Os riscos que são o pão, né? Vamos botar aí o pão de forma, o pão francês, o arroz branco em si. Ele falou um pouquinho sobre pra gente. E muitas coisas que eu tenho visto dos homens, que os homens, ele não engorda para os lados. Os homens engordam onde? A barriguinha.
É incrível. Uns homens engordam mesmo por causa do álcool, da bebida alcoólica, e os outros por causa da alimentação. E as mulheres, elas vão mais pela alimentação, pelo fato da ansiedade, e elas começam a crescer, o culote. Aí a minha pergunta é o seguinte, desses dois fatores, da mulher, o culote, dos homens, a barriga, você como nutróloga, tem algum alimento que você possa sugerir para todos nós que eu também... Eu gostei dessa pergunta. Gostou? Tem algum alimento que a gente possa correr? Graças a Deus eu não consumo bebida alcoólica, mas alimentação, eu sou muito consumista de doce, doutora. Demais, demais. Eu sou bem ansioso concernente a isso. Tem algum alimento que você pode falar assim, Renato, ó, vai na minha que você vai dar certo. Mulheres, vai na minha que vocês vão ficar aí sem culote. Então, não tem um alimento específico que vai resolver esse problema. Se tivesse, seria ótimo. Porque quando a gente tem a perda de peso, essa perda de peso, ela é no corpo todo, ela não tem um local específico. Ah, eu quero perder peso, mas doutora, eu só quero perder aqui no abdômen. Aqui nas coxas eu não quero perder gordura. Então, infelizmente, não existe isso. A perda de gordura, ela é total. Ela é total? Então é com atividade física, com alimentação correta. E assim, além da saúde, né, falando da parte estética, o corpo vai ficar mais bonito ainda. Mas não existe um alimento ou alguma coisa que faça perder localizado. Se alguém prometer isso, não é verdade, não. Não é verídico? Não. E fake news, hein? Fake news. Doutora, quais são os cuidados que todas as mães, ao ver, por exemplo, nasceu lá o filho, aí quando vê lá aquela bochechinha, bem gordinho, aquela coisa toda, aí a criança vai crescendo, e a mãe e o pai vão vendo que a criança ficou bem fortinha, né? E nos seus 2, 3 anos, nós percebemos que a criança, ela continua fortinha, ela não vem a ficar magrinha. E isso pode desencadear futuramente naquela criança, se os pais não se precaverem, uma obesidade? Com certeza. E hoje em dia isso está mais comum, porque tem a questão do fast food. Então as crianças, elas têm muito mais acesso hoje do que se a gente pensar lá em 50 anos atrás, né? Então fast food, doces, tudo isso é mais fácil delas conseguirem isso do que conseguir uma fruta, um alimento. Então elas ficam muito mais expostas a isso. Então desde cedo a gente tem que já incentivar as mães a dar uma alimentação, né, mais adequada, tirar todos esses tipos de processados, evitar, né, isso aí, doces processados, frituras, tudo isso. E incentivar também a prática de esportes, né, desde mais cedo, assim que possível, passar no médico, fazer a gente chama puericultura, avaliar as medidas, tudo isso é muito importante. E tem uma idade certa que você possa estar indicando para todas as mães? De repente tem uma mãe que está nos assistindo agora que está com um filho de 2 anos e ela sabe que o filho dela é cheinho. Você tem uma indicação que você possa passar para ela, para essa mãe de 1 ano, desse filho de 1 ano, 2 anos, até 3 anos, para ela já começar, minha filha, meu filho já saiu do peito, está na mamadeira, mas mãe, não é bom você botar teu filho para tomar isso. Eu tenho uma amiga que essa amiga, ela, acho que com 2 anos, se eu não me engano, ela tomava refrigerante, a filha ficava olhando e apontando. E você sabe que toda mãe de primeira viagem quer fazer todos os desejos do filho. E a menina não pedia, mas ela só apontava. E nessa que ela apontava, ela queria agradar a filha. O que aconteceu? Ficou dando refrigerante. Hoje a filha não bebe mais água e só bebe refrigerante. Então, até os 2 anos de idade, a gente indica o aleitamento materno, né? Sim. E aí, com 6 meses, para de ser o aleitamento materno exclusivo e vão começar a inserir papinhas, frutas, tudo isso. O importante é as mães levarem para fazer a puericultura, para poder avaliar a parte de peso, avaliar a parte nutricional, fazer suplementação de vitaminas. E eu falaria para evitar o máximo possível o primeiro contato dessas crianças com doce, com açúcar. Então, quanto mais elas conseguirem segurar isso, melhor, né? Até fazer com que o teu filho fique saudável. Eu, quando tiver meu primeiro filho biológico mesmo, nunca vou querer dar refrigerante. Segura um pouco. Segura.
nesse sentido, né, doutora? Isso, a primeira exposição. Deixa esperar um pouco mais de tempo. Quanto mais cedo você dá, pior fica, né? E aumenta o risco também de obesidade, quanto mais cedo você expor a criança a isso. E você falou também sobre as crianças acerca das mães colocarem os filhos, né, para poder fazer algum exercício, mais ou menos isso, você falou? Então, assim, desde cedo, o que acontece? Hoje em dia... Uma atividade, uma natação... As crianças hoje em dia, se você olhar, a maioria está no celular, tablet, videogame. Então, antigamente, né, até assim, na nossa época, a gente brincava aí, né, pique-pega, corria. Nem olhava para televisão. Nem olhava para televisão. Hoje é totalmente diferente. Então, a gente acabava tendo um gasto, né, um gasto energético. Hoje em dia não tem isso. E também questão também de segurança, né, tudo isso. Então, os pais deixam os filhos muito em casa, muito expostos a celular, né, TV, videogame. Então, colocar essas crianças para fazer algum tipo de atividade, algum esporte, alguma coisa assim. Entendi. Falamos um pouquinho sobre as crianças, sobre os adolescentes e adultos. Gostaria de falar um pouquinho agora, doutora, sobre todos da terceira idade. Nós sabemos que os adultos da terceira idade, eles têm assim, uma dificuldade, não sei nem se eu posso falar essa palavra, né? Você como especialista pode responder pra gente, de querer tirar o açúcar, de querer tirar o doce, e temos muitas pessoas obesas da terceira idade com depressão. Como fazer para que eles possam se livrar desse mal que está atingindo aí a humanidade inteira? O açúcar, ele acaba viciando. O que eu falaria? Você falar no caso das pessoas que já estão com depressão, né? Sim. Depressão, primeiro, precisa de tratamento, então precisa ir no médico, isso não pode ser deixado de lado, é uma coisa séria. E mudanças de hábito de vida. Mudanças de hábito de vida se inserem em tudo. Então, por exemplo, a pessoa começar a praticar atividade física já vai melhorar, até a depressão da pessoa vai ajudar a melhorar. Ajuda também a evitar o desenvolvimento de depressão, quem tem tendência a desenvolver depressão. Gerenciar o sono, ter um sono adequado, gerenciamento de estresse, evitar bebida alcoólica, cigarro, relacionamento... O tabagismo ainda continua sendo um índice muito grande de ansiedade e faz com que a pessoa venha ficar obesa, doutora? Então, o tabagismo, ele é ruim para tudo, né? Traz até câncer. Isso, uma série de toxinas que você está colocando para dentro do seu organismo. Na verdade, isso acontece muito quando as pessoas elas param de fumar, né? Quando elas param de fumar, costumam ganhar muito peso por causa toda aquela dependência. A pessoa ela fica muito mais ansiosa, aí precisa de tratamento. Mas o cigarro eu falo para todos, porque é uma toxina, aumenta o risco de câncer, tudo isso. Entendi. E as pessoas da terceira idade é um fator assim, muito complicado, que eu tenho observado, que eles podem estar isso com seus 50, 60, 70 anos, eles querem continuar comendo doce, eles sabem que isso pode vir a trazer um câncer, sabem que possa vir, para quem já tem diabetes, aumentar a diabetes e também aumentar o índice de depressão, por quê? Eles estão dentro de casa e eles não querem fazer nada, não querem andar, tudo se questiona, só quer ficar sentado, enclausulado dentro de um quarto, ou até mesmo na sala ali, não caminha. Tem alguma dica, alguma palavra que você quer liberar? Eu gostaria até que você ficasse bem à vontade, doutora, de falar mesmo, né? Dá essa exortação, minha amiga, vai caminhar, só fica dentro de casa para assistir o programa sempre melhor. Isso, exatamente. Então, quanto mais vocês puderem inserir atividade física no dia a dia, alimentação, gente, reduz aí um pouco o docinho, tá? Deixa o docinho aí pro final de semana, vamos tirar isso aí. Gerenciar melhor esse sono, o estresse, reduzir o cigarro. Eu tô com problema para tirar cigarro, para tirar bebida alcoólica, procure ajuda especializada. Tem pessoas profissionais para poder te ajudar isso aí. E ficar muito dentro de casa, consumindo alimentos processados, açúcar, isso vai acabar aumentando o risco de depressão, sim, porque inflama o corpo. Isso. E tem os riscos porque a obesidade ela em si, ela pode atrair muitas doenças. Gostaria que você falasse pra gente assim, pra gente, quais são essas doenças que pode atrair. Porque, rapaz, são diversas. Porque começa através da ansiedade, doutora? A
A obesidade, se a pessoa está ansiosa, depressiva, ela pode acabar consumindo mais alimentos. E ela consumindo mais alimentos, vamos supor, está gastando menos, não está fazendo atividade física, ela vai acumular gordura corporal. Primeiro ela vai para o sobrepeso, depois vira a obesidade. A obesidade, ela tem diversos riscos. Então, ela pode acarretar a hipertensão arterial, que é a pressão alta, a diabetes, dislipidemia, que é alterações no colesterol, triglicéridos, tudo isso. Aumentar risco de infarto, né? O AVC, derrame. Então, é muito importante a gente já tratar a obesidade. E a obesidade também, quando não tratada, ela piora a questão da depressão. Tem alguns estudos falando sobre isso, de pessoas que tinham depressão e obesidade ao mesmo tempo, porém, elas foram tratadas para depressão e não foram tratadas para obesidade. Essas pessoas, elas respondiam pior aos antidepressivos e tinham... Sério, doutora? Isso. E tinha maior chance de cronificar essa depressão. Então, por isso que até nessa questão é importante ter o tratamento da obesidade. Uau! Aí eu te pergunto, a obesidade junto com a depressão pode causar morte? Sim, né? Porque os dois vão aumentar a obesidade aumenta risco aí de doença cardiovascular, tudo isso, então já está aumentando. A depressão também, ela vai fazer a pessoa ficar menos estimulada a fazer as coisas, porque ela está com alteração de humor, alteração de apetite, alteração de sono, então uma coisa tem que procurar ajuda sim. E o risco maior da gente gerar a obesidade está sempre à noite mesmo? Porque quando você vai... Eu falo pelo lado dos homens. Nós, homens, a gente consome muito, ingerimos muito alimento, é a janta, você sabe disso, né? As mulheres já vai naquilo que a gente estava comentando uns minutinhos atrás, a sopinha, um pãozinho. Tá para nascer, eu não conheço um homem que fica na sopinha, um pãozinho à noite, mas é mais os homens no caso da janta. A obesidade, ela, além de você ter falado que vem através da ansiedade e outros fatores, ela pode começar a ingerir mais ainda à noite? Pelo fato de você se alimentar e depois já vai o quê? Dormir. Essa questão aí. Não é só por causa de ser à noite, é porque você concorda que quando você acorda, se você come, vamos supor, uma refeição maior, você vai ter o dia todo para você gastar isso aí. Sim, sim. Então, se você for... Durante o dia. Isso. Okay. Se você for consumir à noite, você vai dormir. Então, quando você vai dormir, você vai ter um gasto menor. A tendência de acumular isso é muito maior. Então, quando você for consumir refeições mais calóricas, né, preferir pela parte da manhã, pela parte da tarde, evitar consumir muito no jantar, né? E se a pessoa for consumir à noite, for dormir e ao acordar for fazer uma caminhada, uma esteira? Ajuda um pouco, ajuda um pouco. Já ajuda. Mas melhor evitar mesmo. Evitar mesmo? Evitar consumir muito no final do dia. Preferir consumir mais cedo mesmo as refeições, é melhor. É melhor, né? Uhum. Entendi. Você atende aonde aqui em São Paulo, doutora? Eu atendo na Avenida Paulista, 2064, 21º andar. Ali você atende todos os dias? Atendo todos os dias. E está aí sempre disposto a poder ajudar todos os meus amigos e minhas amigas que querem realmente, verdadeiramente o quê? Buscar um corpo perfeito. Não é ter aquele corpo de modelo, não é isso. É qualidade de vida, qualidade de vida. Isso. Porque quando você fala de reeducação alimentar, a pessoa já pensa, eu tenho que ter um corpo da modelo Gisele Bündchen. Eu tenho que ter um corpo daquelas mulheres poderosas? Não é isso. É você se reeducar. E outra coisa também que a doutora vai complementar aqui, é você poder ter saúde, poder estar com 80 anos bem saudável. A pessoa com 90 anos, lúcido, saudável, podendo fazer uma corrida. Eu vi agora uma matéria, uma notícia, não estou me recordando, ela tinha acho que 92 anos, uma senhora que correu 5 quilômetros com 92 anos. Imagina, gente, olha só, quem é que não quer? Mas só que as pessoas, elas preferem, tem umas pessoas que já falam logo, eu vou morrer daqui a pouco mesmo, deixa eu curtir a vida. Não é por aí, né, doutora? Então é muito mais que isso, gente, é muito mais que, não é questão de corpo perfeito, é qualidade de vida, é ter mais saúde. Quando você está com a saúde boa, você tem mais disposição, mais energia para fazer suas coisas. E saúde também é o físico, é o mental, é tudo. É tudo. Resumão, gostaria que
Gostaria de finalizar agora aqui com toda essa conversa maravilhosa que nós tivemos com a doutora Letícia. Você desse aquele up. Mulher, quer manter o teu casamento? Mulher de Deus, quer manter o teu casamento? A palavra é 2 pontos. Porque você sabe, né, doutora? Quando aquele casal tá no altar, é um corpinho. Mas depois de 6 anos, 5 anos, 4 anos, tudo muda, né? Isso. Com a gravidez, o homem já queria uma barriguinha, a mulher já fica gestante, aí tudo muda. Então, qual que seria a chave, a palavra-chave para manter aquele casamento? É aquela minha amiga que está nos assistindo ali, ó. Gente, acontece também, né, com o passar dos anos, que a gente não tem mais aquela questão de perder peso tão facilmente, por causa de redução hormonal, tudo isso. E também, no caso das pessoas casadas, tem um outro estilo de vida. Sim. Mas não esqueça de colocar bons hábitos de vida. Que o emagrecimento não pensem como uma coisa que vou fazer e vou emagrecer uma semana. É uma coisa para a sua vida, para você manter. Então, pense em emagrecimento a longo prazo e de forma saudável. Isso inserindo bons hábitos de vida, fazendo atividade física. Procure um profissional para inserir uma alimentação adequada para o seu metabolismo, quantidade correta de macro e de micronutrientes. Então, procure fazer de uma forma correta, não procure milagres. Isso aí. E não vai só em estética, não, porque tem muitas pessoas, eu quero pensar só na estética, mas esquece que o que está dentro dela precisa ser ingerido coisas boas. A estética é uma consequência. Você falou agora de milagres, me veio isso na mente, para poder complementar. Porque tem muita gente na estética, eu vou ali no aparelho tal, tira a gordura localizada, beleza, tirou. Mas e por dentro? E por dentro, como é que fica? Você precisa ingerir alimentos saudáveis, aquilo tudo que só a nutróloga pode fazer, né? A receitinha básica, não é isso, doutora? Isso aí. Pode ficar à vontade, dar seus contatos, redes sociais. Instagram @doutora Letícia Lucas, telefone 11 9644 2070 e o site www.doutoraleticialucas.com.br. Humildade de pessoa, muito bem assessorada com a nossa assessora Ronéia Forte, tá bom, pessoal? Pode entrar em contato que ela vai te dar todo um cronograma aí bacana, maravilhoso, para que vocês venham a ser bem saudáveis pro resto da vida, nem pro ano, pro resto da vida, pro resto da vida, gente. É isso aí. Doutora Muito Letícia, obrigada. Eu que agradeço pelo carinho, poder nos ajudar aqui a todo esse público maravilhoso, tá bom? Obrigada. Obrigado mesmo.